Olá, pessoal do professor do colégio, né, estadual professor Gaspar, pessoal do terceiro ano. Eu estou gravando esse vídeo, né, para recapitularmos, né, para a gente recapitular algumas das questões que eu passei para vocês nessas atividades que eu passei aí, nas atividades remotas, né. Então, a ideia é exatamente a gente corrigir, né, essas questões, né. Então, preste atenção nos vídeos, né, bons estudos, né, e à medida que eu for trabalhando as questões, eu também vou comentando com vocês os assuntos, ok? Então, próxima questão, ela diz assim, a questão sobre história do Brasil, né, Brasil pré-colonial, né, lembrando a vocês que assim que os portugueses chegaram aqui, em um período de 1530, de 1500 a 1530, né, período chamado de período pré-colonial, período em que ocorreram os primeiros contatos e ainda não tinha acontecido ainda a colonização, os contatos com os índios e tal, e também é importante lembrar que ocorreu a primeira atividade econômica no Brasil, que foi o extrativismo do pau-brasil. Tá? E, na ocasião, né, foi escrita, né, o primeiro documento em língua portuguesa no território brasileiro, que foi a Carta de Caminha, né, desse período aqui. Tá? A gente vai falar daqui a pouco. E a questão diz assim, nas primeiras 3 décadas que se seguiam a passagem da Armada de Cabral, além das precárias guarnições das feitorias, apenas alguns náufragos e lançados atestavam a soberania do rei de Portugal no litoral americano do Atlântico Sul. No processo de ocupação portuguesa do atual território do Brasil, as primeiras 3 décadas que se seguiam a passagem da Armada de Cabral pode ser caracterizada como um período em que letra A, Portugal não se dedicou regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente para a busca de riquezas no Oriente, certo? B, prevaleceu as atividades extrativistas, que tinha como principal foco a busca, né? A busca e exploração do ouro nas regiões centrais da colônia. B, Portugal estabeleceu rotas regulares de comunicação, interessado na imediata exploração agrícola das terras férteis que a colônia oferecia. D, prevaleceram as disputas pela colônia com outros países europeus, sucessivos episódios de invasão holandesa e francesa no litoral brasileiro, só vai acontecer durante, né, século XVII. Portugal implantou fortificações ao longo do litoral, em que e empenhou-se em estender seus domínios em direção ao sul, chegando até a região da Prata. Qual é a letra correta? A alternativa correta, pessoal, é a letra A. Então, nesses primeiros momentos, Portugal não se dedicou, certo? Regularmente à sua colonização, pois estava voltado prioritariamente para a busca de riquezas no Oriente. Gente, isso explica também porque quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, eles não encontraram ouro e prata, que era o que estavam interessados a princípio. A riqueza mais interessante para eles foi o pau-brasil, que começaram a exploração de imediato. E também eles queriam concluir, né, fazer comércio das especiarias com o Oriente. Então era mais interessante para eles fecharem, né, esse comércio com o Oriente, consolidar o comércio com o Oriente, comércio das especiarias. Daí o relativo abandono por parte de Portugal do território brasileiro durante 30 anos. Tá? Próxima questão. A alternativa correta da outra letra A. Próxima questão. Um trecho da Carta de Caminha, tá? Que nos diz muita coisa. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8. Eram pardos, todos nus, nas mãos traziam arcos com suas setas. Não faz o menor caso de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Suas vergonhas estavam nus, né? Mostrar suas partes íntimas.
Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros. Os cabelos seus são corredios. O texto é parte da famosa Carta de Pero Vaz de Caminha, documento fundamental para a formação da identidade brasileira, tratando da relação que, desde esse primeiro contato, se estabeleceu entre portugueses e indígenas. Esse trecho da carta revela, gente, isso é uma questão de interpretação, não é? Essa carta, ela revela uma posição de um europeu ao entrar em contato com os índios aqui no Brasil, né, com os habitantes do território brasileiro. Então ele tem toda uma análise a partir do seu ponto de vista, né, a partir de seus valores, tá? Então, por isso que ele trabalha algumas coisas dessa forma. Então, a primeira coisa é assim, esse texto revela a preocupação em garantir a integridade do colonizador diante da resistência dos índios à ocupação da terra. Nada a ver, né? B, postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Também não, né? Opa, segura aí. Vou ler novamente. Postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais do indígena. Segura essa. C. Orientação da política da coroa portuguesa quanto à utilização dos nativos como mão de obra para colonizar a terra. Também não tem nada a ver essa. D. Oposição de interesse entre portugueses e índios, que dificultava o trabalho catequético e exigia amplos recursos para a defesa da posse da nova terra. E é a abundância da terra descoberta, o que possibilitou a sua incorporação dos interesses mercantis portugueses por meio da exploração econômica dos índios. Gente, olha só, essa questão é muito clara. Então, isso mostra o que? Do ponto de vista, uma postura etnocêntrica. Etnocêntrica, o que é que significa isso? Uma postura, está falando etnocêntrica, quando ele diz a partir de uma determinada etnia. Qual era a etnia aí? A europeia, né? O branco. Então, é etnocêntrica quando eu olho o outro a partir da minha etnia. E o julgo segundo os meus valores. Então, a letra correta, letra B de bola. Tá? A postura etnocêntrica do europeu diante das características físicas e práticas culturais dos indígenas. Tá? O etnocentrismo, o eurocentrismo, né? A ideia de que a minha etnia, a minha cultura é a melhor do que a dos outros. Bom, próxima questão. Essa questão é uma música, né? É um trecho de uma música, toda baiana, né? De Gilberto Gil, certo? Que diz assim, que Deus entendeu de dar a primazia para o bem e para o mal, primeira mão na Bahia, primeira mão na Bahia, primeira missa, primeiro índio abatido também, que Deus deu, que Deus entendeu de dar toda a magia, para o bem e para o mal, primeiro chão da Bahia, primeiro carnaval, primeiro pelourinho também, certo? Que deu Deus, que Deus dá, Muito bom. Essa música é muito legal. Toda menina baiana, né? Com base no trecho da música acima, de autoria de Gilberto Gil, é possível afirmar historicamente que a primeira missa na Bahia foi feita pelos portugueses com o intuito de converter os índios ao catolicismo e assim evitar que fosse feita uma guerra contra eles. A alternativa está até interessante. Né? Pode ser até que seja, né? A primeira missa e tal, eles queriam que houvesse, mas que não houvesse guerras, evitar guerras. Não tem nada a ver, né? A primeira missa foi uma missa pro forma, né? Não tinha intenção de converter os índios ali. Tá? Foi apenas uma cerimônia pontual. B. Para o bem ou para o mal, a Bahia foi o primeiro local no Brasil em que os portugueses colocaram suas mãos. Há controvérsias. Tá? Então, essa questão ela não poderia ser correta, porque existem controvérsias. Inclusive, existem estudos, né, que os portugueses poderiam ter chegado primeiro aqui no Rio Grande do Norte,
né, na praia do Marco, lá, né, na região ali, município de Touros e tal. Então, há controvérsia. Então, essa questão também, ela está fora. C. O carnaval sempre foi feito durante as festas profanas, que acontecem ao redor das festas religiosas católicas. Assim, esse texto seria uma metáfora para entender as contradições do Brasil carnavalesco e religioso? Não, não necessariamente, né? Ele não trata isso. D. Deus seria a entidade que moveria a história dos homens. Os homens apenas reproduziriam as suas vontades. A vontade de Deus, para o bem e para o mal, espalhou o cristianismo pelo mundo, uma das principais instituições colonialistas do século XV, até os dias atuais. Também não tem nada a ver o texto com isso, né? Ele não fala de cristianismo, nada. E ao destacar o abate indígena, o pelourinho e as missas religiosas, o autor chama a atenção para o caráter violento da colonização. Sim, as missas também eram uma questão de violência simbólica para o indígena, né? Então, é a letra E, certo? Letra E, essa questão. Nesses primeiros momentos da história do Brasil. Saímos um pouco agora da história do Brasil e vamos para uma questão também, né, que eu coloquei na lista de vocês aí, que é uma questão sobre período entre guerras, né? E essa questão é uma questão sobre a crise de 1929. Lembre-se, pessoal, crise de 1929, que levou à Grande Depressão, que levou à quebra da Bolsa de Valores de Nova York, tá? Que levou a outras situações pós-Primeira Guerra, né? Foi a crise do capitalismo liberal. Tem como principais pontos a superprodução e a recuperação das indústrias europeias. Tá? Final da Primeira Guerra Mundial, Europa destruída, as indústrias americanas intactas, os americanos passaram a fornecer para os europeus. Foi um momento de grande prosperidade. Porém, ao mesmo tempo que eles produziam muito, né, achando que iria vender o tempo inteiro, né, eles também investiam na Bolsa de Valores, o capital especulativo, em papéis de empresas, bancos, etc. Quando a economia começou a ruir, esses bancos, esses papéis desses bancos, dessas empresas, começaram a se desvalorizar na Bolsa de Valores. Resultado, chegou a uma desvalorização tão grande que, numa sexta-feira, né, uma quinta-feira, em outubro, né, de 1929, 24 de outubro de 1929, veio a quebrar, né, a Bolsa de Valores veio a entrar, né, quando falam de quebra, porque as ações não valiam mais nada, né, e muita gente, né, e aí a economia americana faliu, quebrou, quebrando também meio mundo junto com eles, inclusive o Brasil, gerando a crise aqui do café e a crise da República Velha. Aí ele diz assim, inicialmente favorecida pelas condições internacionais do pós-Primeira Guerra, a economia dos Estados Unidos conheceu um período de forte extensão e euforia nos anos 1920. Todavia, ao final dessa década, o país seria um dos focos da crise mundial de 1929 e da Grande Depressão que a seguiu. Um dos motivos dessa violenta reversão de expectativas foi a falência das principais medidas estabilizadoras do New Deal. Não, o New Deal foi o quê, gente? O New Deal foi o programa, né, baseado nas ideias de John Keynes, keynesianismo, de forte intervenção do Estado na economia. Foi o programa de recuperação econômica, foi pós-crise, tá? Recuperação econômica dos Estados Unidos. Bem, a política antitruste determinada pelas sociedades das nações também nada a ver. C. A perda de mercados devido à descolonização afroasiática, também não. A descolonização da África só começa após a Segunda Guerra. D. A superprodução no setor primário dos Estados Unidos, e o crescimento da dívida norte-americana em relação às potências europeias. Então vamos ver qual é a questão. Letra D. A questão da superprodução. Eles produziram tanto que gerou um excedente, né? Cai o preço e tiveram dificuldade de vender. Com isso, passaram a demitir, né? É um ciclo vicioso. Ok? Próxima questão.
Também ainda período entre guerras. No período chamado entre guerras e também a crise da Bolsa. Um acontecimento norte-americano alcançou repercussão mundial. Trata-se da quebra da Bolsa de Valores de Nova York em outubro de 1929. Foram causas dessa crise a intervenção do Estado na economia, contrariando o ideal do liberalismo profundamente arraigado na cultura norte-americana. Foi o contrário, né? Isso foi o New Deal. B. Retomada da produção europeia, aumento do preço do petróleo no mercado internacional, redução do consumo interno. Opa! Vamos ver se é essa. C. Exploração do consumo, aumento das taxas de juros e uma sequência de nacionalizações de empresas estrangeiras. Nacionalizações é coisa do processo comunista, né? De aumento das exportações e dos preços dos produtos sem que houvesse um aumento da produção de matérias-primas. E é superprodução agrícola e industrial, diminuição dos níveis de exportações e queda nos preços no mercado interno. Qual é a questão? A letra E, pessoal. Por que não é a B? Porque a B fala da questão do petróleo. Não teve nada da questão do petróleo. Tá bom? Então, letra E, superprodução agrícola e industrial, diminuição do nível de exportação, né? Eles passaram a vender menos, né? Cada vez menos, e queda nos preços do mercado interno. Ou seja, se você tem pouca procura, os preços, né, despencam, né? No início do século XX, surgiram na Europa os chamados regimes totalitários. E aí, pessoal, essa é outra questão, outro assunto. Regimes totalitários. Nazifascismo. Fascismo na Itália, nazismo na Alemanha. Lembre-se, Mussolini na Itália, Hitler na Alemanha. Regimes que tinham como características antidemocrático, anticomunismo, forte propaganda do Estado, antissemitismo, ou seja, perseguição aos judeus, como era o caso do nazismo, né? Militarismo exacerbado, né? Fim da liberdade de imprensa e de expressão, unipartidarismo, ou seja, partido único, todos os partidos eram fechados e perseguidos, culto ao chefe, né? Olhava-se para o chefe como se fosse um deus e cultuava o chefe. São características, perseguição às ideias diferentes, né? Características dos regimes totalitários na Europa, aí que surgiu pós a crise, né, de 29. No início dos anos do século XX surgiram na Europa, né, no caso aí na Europa, os chamados regimes totalitários. Mas foi nos anos de 1930 que eles se fortaleceram. Esse fenômeno está ligado somente ao fim da Primeira Guerra, da Grande Guerra, que é a Primeira Guerra Mundial, B, ao assassinato do herdeiro do trono austríaco. E, na verdade, o assassinato do herdeiro do trono austríaco foi Francisco Ferdinando, deu início à Primeira Guerra, né? C, a crise do capitalismo do pós-29. D, ao apoio dos Estados Unidos à Alemanha nazista. E é a crise da economia cafeira do Brasil. Vamos lá? Letra C, a crise do capitalismo do pós-29. Gente, preste atenção. Por que a crise do capitalismo, né, fortaleceu esses regimes? Exatamente porque o capitalismo liberal estava em xeque naquele momento. Ele quebrou meio mundo capitalista. A Alemanha entrou numa crise econômica sem precedentes. O Brasil quebrou aqui, parte da Europa quebraram, que confiaram no capitalismo liberal dos Estados Unidos. De repente, esse capitalismo ele se mostrou frágil. E ao mesmo tempo que estava acontecendo, estava acontecendo a Revolução, tinha acabado de acontecer a Revolução Russa. O avanço do comunismo na Europa, né, de grupos comunistas. Então, a galera ficou com medo. Então, de repente, você tem capitalismo liberal, que está quebrado, falido, ninguém apostava mais no capitalismo liberal, ou seja, a ideia das democracias europeias estava em xeque, e de repente chega o comunismo, com as visões radicais, né, de revolução do proletariado, né? Então, a burguesia, né, quem mandava, a burguesia, o capital,
Os capitalistas europeus não queriam saber nada do capitalismo, inclusive também a religião, o cristianismo, o catolicismo. Não queria saber de acordo nenhum com o comunismo. Mas também a outra alternativa, que era o capitalismo liberal, estava falido. Quando surge, com promessa de alternativa, nem para o capitalismo liberal, nem para o comunismo, os regimes totalitários, o nazifascismo, prometendo uma terceira via, prometendo um terceiro caminho, prometendo levar esses países à potência, no caso da Alemanha, a maior potência. Hitler prometeu levar a maior potência mundial, recuperar a economia alemã, né? E prometendo, inclusive, proteger esses países do comunismo. Aí essa burguesia vai, abraça e apoia, né? A população também, de certa forma, começa a apoiar esses regimes. Lembrando a vocês que Hitler, ele chega na Alemanha, com o poder da Alemanha, praticamente com a história do povo, né? O Partido Nazista, por meio do voto, nas eleições no início dos anos 30, disparou, né, de deputados, né, colocou a maior bancada. Então, era, na visão desse povo, uma alternativa ao comunismo. Tá? Então, a crise de 29 provocou isso. Segundo os historiadores, o nazismo é uma ideologia de... isso é uma discussão, né? A, esquerda. B, direita. C, extrema esquerda. D, extrema direita católica. E é uma terceira via mais ligada à extrema direita. Pessoal, a letra E. Se discutiu muito, se falou muito de que, recentemente, de que nazismo é ideologia de esquerda. Gente, eles eram contra a esquerda. Essa esquerda marxista, essa esquerda ligada ao comunismo, eles eram contra, eles inclusive perseguiam comunistas. Basta você ler o Mein Kampf, ou seja, a Minha Luta de Hitler. Certo? Inclusive historiadores alemães. Foi recentemente propagado aqui, inclusive no Brasil, que nazismo era ideologia de esquerda. Isso é como a gente diz, isso é uma famosa fake news. A própria embaixada da Alemanha demistificou isso. Disse, não, nunca foi uma doutrina de esquerda. Apesar do Partido Nazista ser Partido Nacional Socialista do Trabalhador Alemão, ter o nome socialista, mas não tem nada a ver com o socialismo marxista. Então, ela é, segundo historiadores que estudam o assunto, especialistas no assunto, ela é uma terceira via, né? Ela, como eu falei na questão anterior, ela era uma alternativa tanto à esquerda como à direita. Tá? Próxima questão. Uma mentira contada 100 vezes torna-se uma verdade. Goebbels, Joseph Goebbels. Essa frase é do chefe da propaganda nazista, né, do ministro, inclusive, da propaganda nazista do Hitler, né? Demonstra A, as intenções do governo nazista de sempre expor a verdade para o povo alemão. B, a propaganda como arma política, mesmo que tivesse que divulgar mentiras. C, a existência de uma imprensa livre e autônoma na Alemanha nazista. D, que a propaganda não tinha relevância no governo Hitler. E que foi apenas uma brincadeira do ministro da propaganda nazista. Letra B, pessoal. Propaganda como arma política, mesmo que tivesse que divulgar mentiras. Gente, uma das maiores armas do governo Hitler, né, dele ter se colocado no poder naquele momento, foi a propaganda. E os caras sabiam disso. Os caras sabiam que a propaganda era a alma do negócio desde aquela época. E você pensa que fake news é coisa de hoje? Não. Eles sabiam que as pessoas não iam atrás da verdade. E utilizaram de muita mentira, de muita fake, né, de muita coisa falsa, né, para manipular a opinião pública. Isso acontece até hoje, gente, é perigoso demais. Né? A gente tem que ter muito cuidado com as informações que a gente recebe, com as informações que a gente passa. É importante que a gente busque cada vez mais. Não confie nas mensagens que você recebe no WhatsApp, redes sociais, não confie. Sempre desconfie, tá? Porque a propaganda falsa era um dos
dos alicerces do governo nazista. Tá? E aí, forte propaganda era uma das características. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, né? Fiz uma recapitulação aí das listas que eu passei para vocês, fiz uma correção, e essa vai ser a atividade de vocês dessa semana, tá bom? E aproveitando também fazendo a revisão, né? Estudando o quanto a isso. Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau.